Naquela noite, Ricardo chegou em casa às 11. Estava exausto. Tinha passado 14 horas no escritório, revisando contratos, assinando acordos, movendo milhões de um lado para o outro, como se fossem peças de um jogo. Mas ao abrir a porta de seu casarão, escutou algo que não ouvia desde que Mateus tinha 5 anos. Silêncio. Silêncio absoluto no quarto de seu filho. Ricardo parou no corredor. Seu coração bateu mais rápido. O silêncio naquela casa nunca era bom. Desde que Mateus completou 6 anos, o silêncio significava que algo ruim estava para acontecer. Significava que os tiques estavam se acumulando, como uma panela de pressão prestes a explodir. Significava que seu filho estava sofrendo em solidão, tentando controlar o incontrolável. Mas desta vez, o silêncio se mostrava diferente. Não era tenso, não era ameaçador. Era paz. Ricardo subiu as escadas devagar, quase sem respirar. Cada degrau rangia sob seus sapatos italianos de R$ 10.000. O corredor estava escuro, mas havia uma luz tênue que saía por baixo da porta de Mateus. E ao chegar em frente a essa porta, ele ficou paralisado. Porque o que ouviu do outro lado não era choro, não eram tiques, não era a voz entrecortada de seu filho, tentando controlar os movimentos involuntários que o atormentavam há 6 anos. Era respiração, lenta, profunda. 2 respirações sincronizadas, como se 2 pessoas estivessem respirando no mesmo ritmo, ao mesmo tempo, com o mesmo propósito. Ricardo não entendeu, e a curiosidade venceu o medo. Ele abriu a porta, e o que viu naquele momento mudou tudo o que acreditava saber sobre o amor, sobre o dinheiro e sobre o que realmente significa cuidar de alguém. Mas, para que você entenda por que essa cena o destruiu, você precisa saber quem era Mateus antes que tudo começasse. Mateus Andrade Villanueva nasceu numa terça-feira de outubro, às 3 da manhã, quando a lua estava cheia, e sua mãe, Beatriz, disse a Ricardo que aquele menino seria especial, e ele foi. Desde pequeno, Mateus era diferente. Não diferente no mau sentido, diferente. Brilhante. Aos 3 anos, Mateus já sabia contar até 1000. Aos 4, resolveu seu primeiro cubo mágico em menos de 5 minutos. Aos 5, ganhou o concurso de matemática de sua escola, competindo contra crianças de 8 e 9 anos. Os professores ligavam para Ricardo para dizer que seu filho era um gênio e que tinha um futuro brilhante, que poderia ser o que quisesse na vida. Ricardo estava orgulhoso, mais que orgulhoso. Estava convencido de que Mateus seria seu herdeiro perfeito, o menino que tomaria as rédeas de seu império farmacêutico, o gênio que superaria o pai. Mas o universo tem uma forma cruel de nos lembrar que não controlamos nada. O primeiro tique apareceu 3 semanas depois do 6º aniversário de Mateus. Foi uma piscadela, rápida, repetitiva, como se algo tivesse entrado em seu olho e não conseguisse tirar. Beatriz pensou que era alergia. Ricardo pensou que era cansaço. Nenhum dos dois pensou que era o começo de um pesadelo. Uma semana depois, a piscadela se tornou um movimento de cabeça. Mateus sacudia a cabeça para a direita, uma e outra vez, como se estivesse dizendo não a algo invisível. Depois vieram os ombros, os encolhimentos, os movimentos bruscos que pareciam espasmos, mas não eram. E então vieram os sons. O primeiro som que Mateus fez sem querer foi um grunhido, curto, gutural, como se algo tivesse se entalado em sua garganta e precisasse tirar. Beatriz se assustou, Ricardo se preocupou, e Mateus,
Pobrezinho do Mateus. Não entendia o que estava acontecendo com ele. Se você conhece alguém que já lutou contra algo que não pode controlar, sabe do que estou falando. Se você mesmo já sentiu que seu corpo te trai, que faz coisas que sua mente não quer, então entende o inferno que estava começando para aquele menino de 6 anos. O diagnóstico chegou 2 meses depois, no consultório do 3º neurologista que visitaram. Síndrome de Tourette. Crônico, provavelmente para a vida toda. Não tem cura, apenas manejo. Ricardo escutou essas palavras e sentiu que o mundo desabava. Ele, que era dono de uma das farmacêuticas mais grandes do Brasil. Ele, que vendia medicamentos para centenas de doenças. Ele, que tinha acesso aos melhores laboratórios e aos melhores pesquisadores do país, não podia curar seu próprio filho. A ironia era tão cruel que parecia uma piada do destino. Beatriz chorou durante semanas. Ricardo reagiu da única forma que sabia, comprando soluções. Contratou o melhor neurologista de São Paulo, depois o melhor do Rio de Janeiro, depois um de Houston, depois um de Boston. Em 3 anos, Mateus havia sido visto por 8 neurologistas diferentes, 5 psicólogos especializados, 3 terapeutas ocupacionais, 2 especialistas em neurofeedback e um expert em medicina alternativa que cobrou R$250 mil por um tratamento que não serviu para nada. Ricardo gastou mais de R$10 milhões tentando consertar seu filho. E cada tratamento fracassado o afastava mais de Mateus. Porque cada vez que algo não funcionava, Ricardo sentia que havia falhado. E quando Ricardo sentia que falhava, se escondia no trabalho, se escondia no escritório, se escondia nos números e nos contratos e nas reuniões que duravam até a meia-noite. Beatriz não aguentou. O divórcio chegou quando Mateus tinha 9 anos. Ela disse a Ricardo que não podia seguir vivendo com um homem que amava mais sua empresa do que sua família. Que não podia ver seu filho sofrer enquanto o pai estava ausente. Que precisava ir embora para não enlouquecer. Ricardo não brigou. Deixou que ela fosse. E ficou sozinho com Mateus naquele casarão enorme que agora se mostrava como um túmulo. Mateus, por sua vez, havia mudado. O menino brilhante que ganhava concursos de matemática agora mal falava. Os tiques haviam se tornado mais fortes, mais frequentes, mais humilhantes. Na escola, as outras crianças zombavam dele, o imitavam. Faziam os mesmos sons e movimentos para fazê-lo sentir mal. Mateus deixou de querer ir à escola, deixou de querer sair de seu quarto, deixou de querer viver. Ricardo contratou tutores particulares, contratou enfermeiras e contratou quem fosse necessário para que Mateus estivesse atendido enquanto ele estava no escritório. Mas nenhum desses empregados durava mais que alguns meses. Os tiques de Mateus eram demasiado intensos. Os grunhidos, as palavras involuntárias, os movimentos bruscos. Era exaustivo estar perto dele. E Mateus sabia. Sabia que era um fardo. Sabia que ninguém queria estar com ele. Até que chegou Carmen. Carmen Lúcia Mendes tinha 45 anos quando tocou a campainha do casarão Andrade pela primeira vez. Vinha de Minas Gerais, com uma mala pequena e um sotaque que delatava sua origem humilde. Ela tinha trabalhado como auxiliar de enfermagem em um hospital público por 15 anos, antes de se mudar para Belo Horizonte, buscando um salário melhor. Não tinha diploma universitário. Não tinha certificações especiais. Não havia nada que a fizesse se destacar em um currículo. Mas ela tinha algo que Ricardo não viu naquela primeira entrevista. Algo que ninguém viu. Carmen tinha um segredo.
A agência de empregadas domésticas a enviou como mais uma opção. Ricardo a entrevistou em 5 minutos. Fez 3 perguntas básicas. E a contratou porque precisava de alguém urgente. E ela podia começar no dia seguinte. Não se importou com a história dela. Não perguntou sobre o passado. Só precisava de alguém que limpasse a casa e preparasse comida. Nada mais. Carmen começou a trabalhar numa segunda-feira de março. Seu horário era das 8 da manhã às 6 da tarde. Limpeza geral, lavanderia, cozinha. Tarefas simples, rotina básica. Ninguém pediu que fizesse nada mais. Mas em seu segundo dia de trabalho, Carmen escutou algo que a fez parar. Um som que vinha do segundo andar. Um grunhido, repetitivo, seguido de um golpe. E depois, um soluço. Carmen subiu as escadas sem permissão. Abriu a porta do quarto de Mateus sem tocar. E viu um menino de 10 anos sentado no chão, batendo a cabeça contra a parede, enquanto os tiques sacudiam seu corpo sem controle. Qualquer outra empregada teria ligado para Ricardo, teria chamado a emergência, teria saído correndo, assustada. Mas Carmen não fez nenhuma dessas coisas. Carmen se sentou no chão, frente a frente com Mateus. Não disse nada. Não tentou detê-lo. Não tentou acalmá-lo com palavras vazias. Apenas se sentou ali, em silêncio, respirando devagar, olhando para o menino com olhos que não tinham medo, nem lástima. Tinham reconhecimento. Porque Carmen conhecia aqueles tiques, conhecia aqueles sons, conhecia aquele sofrimento. 15 anos antes, Carmen havia tido um sobrinho chamado Eduardo, o filho de sua irmã mais nova. Eduardo também tinha síndrome de Tourette. Eduardo também era brilhante. Eduardo também sofria em silêncio, enquanto o mundo zombava dele. Carmen havia tentado ajudá-lo. Havia buscado informações em bibliotecas. Havia aprendido técnicas de respiração. Havia criado um caderno com exercícios de meditação para crianças, adaptados de livros que encontrou em sebos. Havia passado tardes inteiras sentada com Eduardo, respirando juntos, tentando encontrar momentos de paz em meio ao caos. Mas Eduardo morreu aos 14 anos, num acidente de bicicleta, numa tarde qualquer. Se foi sem que Carmen pudesse fazer tudo o que queria fazer por ele. Se foi, deixando-a com um caderno cheio de exercícios que nunca terminou de usar. Carmen guardou esse caderno por 15 anos. O levou consigo de Minas Gerais para Belo Horizonte. O tinha em sua mala pequena no dia em que chegou ao Casarão Andrade. E agora, sentada frente a frente com Mateus, vendo os mesmos tiques, escutando os mesmos sons, sentindo a mesma dor. Carmen soube porque o destino a havia levado àquela casa. Não era para limpar pisos. Não era para preparar comida. Era para terminar o que havia começado com Eduardo. Naquela tarde, Carmen fez algo que ninguém lhe pediu. Depois que Mateus se acalmou, depois que os tiques diminuíram por puro esgotamento, Carmen tirou o caderno de sua bolsa, o mesmo caderno velho, com as páginas amareladas, e o nome de Eduardo escrito na capa com caneta azul, e perguntou a Mateus se ele queria aprender a respirar. Mateus a olhou com desconfiança. Ninguém lhe havia perguntado o que queria. Todos lhe diziam o que fazer. Os médicos lhe diziam para tomar comprimidos. Os terapeutas lhe diziam para praticar exercícios. Seu pai lhe dizia para ser forte. Ninguém lhe perguntava, mas Carmen perguntou e esperou. E Mateus, depois de um silêncio longo, assentiu. Esse foi o dia 1. Ricardo não soube de nada. Estava no escritório,
como sempre. Quando chegou em casa naquela noite, Carmen já havia ido embora. E Mateus estava dormido. Tudo parecia normal. Nada parecia diferente, mas algo havia mudado. Carmen começou a chegar 30 minutos antes de seu horário, às 7h30, quando Ricardo já havia saído para o trabalho. Carmen subia ao quarto de Mateus. Sentavam-se no chão, um de frente para o outro, e respiravam. No princípio, Mateus só aguentava 2 minutos antes que um tique interrompesse tudo. 2 minutos de paz, 120 segundos sem que seu corpo o traísse. Era pouco, mas era algo. Carmen anotava tudo no caderno. Dia 1, 2 minutos. Dia 2, 2 minutos e meio. Dia 3, 1 minuto e 40 segundos, porque Mateus estava estressado por causa de uma prova. Os números nem sempre subiam. Às vezes baixavam. Às vezes Mateus tinha dias tão ruins que não conseguia nem fechar os olhos. Mas Carmen nunca se rendeu. Nunca deixou de aparecer. Nunca disse a Mateus que ele estava falhando. E depois de 1 mês, algo aconteceu. Ricardo encontrou o caderno. Não procurando. Não. Encontrou por acaso, na cozinha, embaixo de um pano de prato. Abriu sem pensar, esperando ver receitas ou listas de compras. Mas o que viu o confundiu. Havia nomes de exercícios. Respiração 478. Visualização do lago tranquilo. Contagem regressiva com os dedos. E ao final de cada página, havia anotações com datas e tempos. Dia 15, 4 minutos. Dia 20, 5 minutos. Dia 25, 6 minutos com sorriso. Ricardo não entendeu. Pensou que era algum tipo de diário pessoal de Carmen. Deixou onde encontrou e não perguntou nada. Esse foi seu primeiro erro. Porque se tivesse perguntado, teria descoberto muito antes o que estava acontecendo em sua própria casa. Teria descoberto que enquanto ele gastava milhões em especialistas que não serviam, uma empregada doméstica estava fazendo o que nenhum daqueles experts conseguiu fazer. Estava dando a seu filho algo que o dinheiro não pode comprar. Tempo. Os meses passaram. E Carmen nunca falhou. Nem um só dia. Chuva, frio, calor, doença. Carmen chegava às 7h30 da manhã e subia direto ao quarto de Mateus. 30 minutos. Todos os dias. Sem exceção. O que você faria se soubesse que alguém está cuidando da pessoa que você mais ama, sem que você saiba, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento? Pense nisso, porque isso é exatamente o que estava acontecendo naquela casa. Mateus começou a mudar. Não da noite para o dia. Não como nos filmes onde tudo se resolve em uma cena emotiva. Não. A mudança foi lenta, quase invisível, mas estava ali. O primeiro sinal foi o café da manhã. Numa terça-feira de maio, às 8 da manhã. Ricardo estava tomando café na cozinha antes de ir para o trabalho. Era sua rotina de sempre. Café preto, 2 torradas, revisar e-mails no celular. Não esperava nada diferente. Mas nessa terça-feira, algo diferente aconteceu. Mateus desceu à cozinha, sozinho, sem que ninguém o chamasse, sem que ninguém o obrigasse. Ricardo quase se engasgou com o café. Mateus não descia para o café da manhã há mais de 1 ano. Preferia comer no quarto, longe dos olhares, longe da vergonha de o pai vê-lo ter tiques enquanto comia. Mas, naquela manhã, Mateus se sentou à mesa da cozinha, olhou para o pai e disse: "Bom dia." 2 palavras, nada mais. Mas para Ricardo, foi como ouvir o filho falar pela primeira vez em anos. Os tiques continuavam ali,
Mateus ainda sacudia a cabeça, ainda fazia sons guturais, ainda piscava de forma compulsiva, mas havia algo diferente em seu olhar, algo que Ricardo não via há muito tempo: esperança. Ricardo não sabia de onde vinha aquela mudança. Pensou que talvez os novos remédios estivessem funcionando. Pensou que talvez o tempo estivesse ajudando. Pensou mil coisas, menos a verdade. E Carmen, enquanto isso, continuava chegando cedo. Continuava subindo ao quarto de Mateus. Continuava respirando com ele. O caderno de Carmen tinha agora mais de 100 páginas de anotações. Cada dia, um registro. Cada sessão, um número. Dia 50, 8 minutos sem tiques. Dia 60, 9 minutos. Dia 70, retrocesso a 5 minutos porque Mateus sonhou com a mãe e acordou chorando. Dia 80, recuperação a 7 minutos. Dia 90, 10 minutos. Um novo recorde. Carmen não contava isso a ninguém. Não dizia a Ricardo. Não dizia à agência de empregos. Não dizia nem à própria família. Era um segredo entre ela e Mateus. Um pacto silencioso que nenhum dos dois queria romper. Mas os segredos em casarões grandes têm uma forma de vir à tona. Ricardo, obcecado com a segurança do casarão, havia instalado câmeras em toda a casa há anos. Câmeras na entrada, no jardim, no corredor principal. Nunca as revisava. As tinha por precaução. Por se algum dia houvesse um roubo ou um acidente. A empresa de segurança lhe enviava um resumo mensal que ele nunca lia. Mas num domingo de julho, Ricardo estava procurando algo no computador e abriu por engano a pasta das gravações de segurança. Estava a ponto de fechá-la quando viu algo estranho. Uma gravação do corredor do segundo andar, com a data e hora marcadas para 7h45 da manhã de uma sexta-feira. Na gravação, Carmen subia as escadas com algo na mão, um caderno, e entrava no quarto de Mateus. Ricardo franziu a testa. O que Carmen estava fazendo no quarto do filho a essa hora? Ele não havia pedido que cuidasse de Mateus. Ele havia pedido que limpasse e cozinhasse. Nada mais. Abriu outra gravação. Outro dia, mesma hora. Carmen subindo as escadas. Carmen entrando no quarto de Mateus. Carmen saindo 30 minutos depois com o caderno na mão. Ricardo abriu 10 gravações mais, 20, 30. Todas mostravam a mesma coisa. Carmen entrando no quarto de Mateus toda manhã antes de Ricardo sair para o escritório. Toda manhã, durante meses. A primeira reação de Ricardo foi suspeita. O que essa mulher estava fazendo com o filho? Por que ninguém havia lhe dito nada? Por que Mateus não havia contado? Mas depois da suspeita, veio a curiosidade, e depois da curiosidade, veio a decisão de averiguar a verdade. Ricardo planejou tudo com cuidado. Não ia confrontar Carmen diretamente. Não ia perguntar a Mateus. Ia ver com os próprios olhos o que estava acontecendo naquele quarto. No dia seguinte, Ricardo saiu de casa às 7 da manhã, como sempre. Mas não foi para o escritório. Estacionou o carro a 3 quadras do casarão e esperou. Às 7h25, viu o ônibus público parar na esquina. Viu Carmen descer com a bolsa de sempre. Viu como caminhava em direção à casa com passos rápidos. Ricardo esperou 5 minutos mais. Depois, voltou ao casarão. Entrou pela porta de serviço, a que o jardineiro usava. Subiu as escadas de trás, as que ninguém usava, e caminhou em silêncio pelo corredor do segundo andar até chegar à porta do quarto de Mateus. A porta estava fechada, mas não trancada. Ricardo pôs a mão na maçaneta. O coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Tinha medo do que ia encontrar.
Tinha medo de descobrir algo ruim. Tinha medo de que o filho estivesse em perigo. Mas também tinha medo de outra coisa. Tinha medo de descobrir que alguém estava fazendo por seu filho o que ele nunca havia podido fazer. Girou a maçaneta, abriu a porta, e o que viu o deixou sem palavras. Carmen estava sentada no chão do quarto de Mateus. Tinha as pernas cruzadas, as mãos sobre os joelhos, os olhos fechados. Respirava devagar, profundo, com um ritmo que parecia calculado. Em frente a ela, a menos de 1 metro de distância, estava Mateus, na mesma posição, pernas cruzadas, mãos sobre os joelhos, olhos fechados, respirando no mesmo ritmo que Carmen. E isso não era o mais impactante. O mais impactante era o silêncio. O quarto de Mateus, que normalmente estava cheio de sons involuntários, de tiques, de grunhidos, de movimentos bruscos, estava completamente em silêncio. Não havia sacudidas de cabeça, não havia piscadelas compulsivas, não havia encolhimentos de ombros. Mateus estava quieto, completamente quieto. Como se a síndrome de Tourette tivesse desaparecido. Ricardo não podia acreditar no que estava vendo. Ficou paralisado na porta, sem poder se mover, sem poder falar, sem poder fazer nada mais que olhar para o filho num estado de paz que não via há 6 anos. Os segundos passaram. 1, 2, 5, 10, 20, 30 segundos de silêncio absoluto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos sem um só tique. Ricardo sentia as lágrimas se acumulando nos olhos. Não podia entender como era possível. Havia gasto milhões de reais nos melhores especialistas do mundo. Havia tentado todos os tratamentos, todas as terapias, todos os remédios. E nenhuma havia logrado o que estava vendo naquele momento. Uma empregada doméstica sentada no chão, respirando com o filho. Havia conseguido mais em uns meses do que todos os especialistas em anos. A culpa começou a golpear Ricardo como ondas contra uma rocha. Quantas vezes havia chegado tarde em casa? Quantas vezes havia ignorado Mateus? Quantas vezes havia pensado que o dinheiro podia resolver tudo? Quantas vezes havia estado tão cego? Carmen abriu os olhos primeiro. E quando viu Ricardo parado na porta, com lágrimas nas bochechas, não se assustou, não se desculpou, não tentou explicar nada. Apenas sorriu. Um sorriso que dizia tudo o que as palavras não podiam. Mateus abriu os olhos uns segundos depois, e quando viu o pai chorando, fez algo que não fazia há anos. Se levantou, caminhou até Ricardo e o abraçou. Aquele abraço durou mais de 3 minutos. Ricardo não conseguia parar de chorar. Mateus também não. E Carmen, sentada no chão com seu caderno velho nas mãos, os mirava com os olhos úmidos, porque ela sabia o que significava aquele momento. Sabia que Eduardo, lá onde estivesse, estava vendo aquilo. Sabia que o caderno que havia guardado durante 15 anos, finalmente havia cumprido seu propósito. E sabia que isso era apenas o começo. Quando o abraço terminou, Ricardo se sentou no chão junto a Carmen. Mateus se sentou entre os dois. E pela primeira vez em 6 anos, os 3 conversaram. Ricardo perguntou a Carmen o que estava acontecendo. Carmen contou tudo. Contou sobre Eduardo, contou sobre o caderno, contou sobre as manhãs de meditação, contou sobre os dias de progresso e os dias de retrocesso, contou sobre as anotações, os tempos, os pequenos milagres que ninguém mais havia visto. Ricardo escutava em silêncio, sentindo como cada palavra de Carmen era um golpe em seu ego de pai. Ele havia contratado os melhores.
Ele havia gasto milhões. Ele havia feito tudo o que o dinheiro podia comprar. E havia sido completamente inútil. Porque o que Mateus precisava não era dinheiro. Não era especialistas. Não era tratamentos de última geração. O que Mateus precisava era presença. Era paciência. Era alguém que se sentasse com ele todos os dias, sem esperar nada, sem nunca desistir, sem julgá-lo por seus tiques. O que Mateus precisava era amor. E Carmen havia dado isso a ele, de graça, sem pedir nada, sem que ninguém ordenasse. Ricardo olhou para Carmen e fez a pergunta que lhe queimava por dentro. Por quê? Por que você faz isso? Por que se importa com meu filho? Por que dedica seu tempo a alguém que não é sua família? Carmen o mirou com aqueles olhos castanhos, que haviam visto tanto sofrimento e tanta esperança, e respondeu com uma só frase: porque alguém fez o mesmo por mim, quando eu precisei, e porque eu não pude terminar de fazer por Eduardo. Ricardo não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Entendeu que Carmen não estava ali pelo dinheiro, não estava ali pelo trabalho, estava ali porque o destino a havia colocado frente a um menino que precisava exatamente do que ela podia dar. E isso era mais valioso do que qualquer cheque que Ricardo pudesse assinar naquela noite. Ricardo chegou tarde ao escritório, pela primeira vez em anos. Chegou tarde porque ficou em casa, sentado com Mateus, escutando histórias sobre as sessões de meditação, escutando como Carmen lhe ensinava a respirar, escutando como Mateus havia encontrado momentos de paz que acreditava impossíveis. E enquanto escutava, Ricardo tomou uma decisão. Ele ia aprender. No dia seguinte, Ricardo fez algo que não havia feito em toda a sua vida adulta. Acordou cedo, mas não para ir ao escritório. Acordou cedo para se sentar no chão do quarto de seu filho, junto a Carmen, e aprender a meditar. Se você está escutando isso e alguma vez teve que reconhecer que alguém sem título, sem dinheiro, sem prestígio, sabe mais que você sobre algo importante, então sabe o quão difícil foi aquele momento para Ricardo. Ele era Ricardo Andrade, CEO de uma das maiores farmacêuticas do Brasil, homem de negócios, tomador de decisões, acostumado a dar ordens, não a recebê-las. E agora estava sentado no chão, com as pernas cruzadas torpemente, tentando aprender técnicas de respiração com uma cuidadora de Minas Gerais. Mas ele fez isso. Carmen lhe ensinou o exercício básico. Respiração 4, 7, 8. Inalar contando até 4. Sustentar contando até 7. Exalar contando até 8. Simples, mas poderoso. Ricardo tentou e falhou. E voltou a tentar. E voltou a falhar. Sua mente não conseguia ficar quieta. Pensava no escritório. Pensava nos contratos. Pensava em tudo, menos em respirar. Mas Carmen não o julgou, não se impacientou. Apenas seguiu guiando-o com aquela voz calma, que parecia vir de outro mundo. E depois de 20 minutos de tentativas falhas, Ricardo conseguiu completar um ciclo completo. 4 segundos de inalar, 7 segundos de sustentar, 8 segundos de exalar. Quando abriu os olhos, Mateus o estava olhando e estava sorrindo. Era a primeira vez que Ricardo via seu filho sorrir em meses. As semanas que se seguiram foram as mais transformadoras na vida de Ricardo Andrade. Cada manhã, antes do trabalho, se sentava com Carmen e Mateus. 30 minutos de meditação. 30 minutos de silêncio. 30 minutos de estar presente. No princípio, Ricardo sentia que estava perdendo tempo. Seu cérebro de empresário calculava quantos milhões poderia estar ganhando nesses 30 minutos. Mas depois da segunda semana,
algo mudou. Ricardo começou a sentir paz. Uma paz que não sentia em décadas. Uma paz que não vinha de fechar um negócio, nem de ganhar dinheiro, nem de comprar coisas caras. Uma paz que vinha de simplesmente estar ali, respirando junto a seu filho. E Mateus também mudou. Os tiques não desapareceram. A síndrome de Tourette não se curou. Isso seria mentira. Mas os momentos de calma se tornaram mais longos. Os períodos sem tiques se estenderam. E o mais importante, Mateus começou a se sentir menos sozinho, porque agora tinha 2 pessoas que meditavam com ele a cada manhã. 2 pessoas que não o julgavam. 2 pessoas que estavam ali, presentes, sem esperar nada mais que compartilhar aqueles minutos de paz. O caderno de Carmen seguia acumulando anotações. Dia 200. Mateus aguentou 20 minutos sem tiques. Dia 250, Gil, 25 minutos. Dia 300, 30 minutos. Dia 350, 35 minutos. Um novo recorde. Mas havia algo que Carmen não havia contado a Ricardo. Algo que guardava para si mesma. Algo que só ela sabia. Carmen estava doente. Havia ido ao médico 3 meses antes. Dor no peito, fadiga constante, falta de ar. O diagnóstico foi rápido e devastador. Problemas cardíacos, precisava de uma cirurgia, precisava de descanso, precisava parar de trabalhar. Mas Carmen não podia parar de trabalhar. Não agora. Não quando Mateus estava tão perto de algo que parecia impossível. Não quando o caderno de Eduardo estava finalmente cumprindo seu propósito. Então Carmen escondeu o diagnóstico. Seguiu chegando cedo. Seguiu subindo as escadas. Seguiu sentando-se no chão para respirar com Mateus. Cada manhã era um esforço. Cada degrau era uma batalha. Mas Carmen não desistiu, porque ela sabia algo que ninguém mais sabia. Sabia que o dia 400 estava próximo, e sabia que naquele dia, se tudo corresse bem, Mateus ia alcançar algo que nenhum dos neurologistas de 2 milhões de dólares havia podido prever. 1 hora completa sem tiques. 60 minutos de paz absoluta. Carmen havia calculado. Havia visto o padrão nos números. A cada 100 dias, Mateus dobrava seu tempo de calma. 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 16 minutos, 30 minutos. E se o padrão continuasse, o dia 400 seria o dia em que Mateus cruzaria a barreira dos 60 minutos. Mas para que isso acontecesse, Carmen precisava estar ali. Precisava guiar Mateus naquele dia. Precisava completar o que Eduardo não pôde completar. E ela estava disposta a arriscar sua saúde para alcançar esse objetivo. No dia 399, Carmen sentiu uma dor aguda no peito enquanto subia as escadas. Ela parou no corredor, respirando com dificuldade, tentando fazer a dor passar. Mateus a esperava em seu quarto. Ricardo já havia ido para o escritório. Carmen fechou os olhos e pensou em Eduardo. Pensou naquele menino que nunca conseguiu ajudar. Pensou em todas as manhãs que passou com ele, respirando, meditando, buscando momentos de paz. Pensou no acidente que o levou. Pensou nos 15 anos que havia guardado aquele caderno, esperando uma segunda oportunidade. E pensou em Mateus, naquele menino que era tão parecido com Eduardo, naquele sorriso que havia começado a aparecer depois de anos de tristeza, naqueles olhos que agora tinham esperança em lugar de desespero. Carmen abriu os olhos. A dor havia passado. Acomodou o uniforme e seguiu subindo as escadas. Amanhã seria o dia 400.
Amanhã seria o dia do milagre. O dia 400 amanheceu diferente. Carmen sentiu isso desde que abriu os olhos em seu pequeno apartamento do outro lado da cidade. Havia algo no ar. Algo que não podia explicar. Como se o universo soubesse que esse dia era especial. Vestiu-se com cuidado. Colocou o uniforme azul de sempre. Olhou-se no espelho e viu as olheiras que o cansaço havia deixado. Viu as rugas que o estresse havia aprofundado. Viu os olhos cansados de uma mulher de 47 anos que havia vivido mais do que muitos vivem em 80. Mas também viu determinação. Viu propósito. Viu a face de alguém que não ia se render hoje. Carmen pegou o ônibus de sempre. Desceu na esquina de sempre. Caminhou em direção ao casarão de sempre. Mas enquanto caminhava, pensou em algo que não pensava há muito tempo. Pensou no que aconteceria se ela não estivesse ali amanhã. Não era um pensamento mórbido. Era um pensamento prático. Carmen sabia que seu coração estava falhando. Sabia que a cirurgia que precisava era cara e que ela não tinha plano de saúde. Sabia que cada dia que passava sem tratamento era um dia mais perto do inevitável. Mas também sabia que hoje era o dia 400 e que Mateus precisava dela. Chegou ao casarão às 7h20, 5 minutos antes do normal. Entrou pela porta de serviço. Subiu as escadas devagar, sentindo como cada degrau lhe custava um pouco mais que ontem. Quando chegou ao quarto de Mateus, o menino já estava acordado. Estava sentado no chão, na posição de sempre, esperando-a. Carmen sorriu. Aquele sorriso que só ela e Mateus entendiam. Aquele sorriso que dizia mais que 1000 palavras. Sentou-se em frente a ele. Tirou o caderno de sua bolsa. Abriu-o em uma página em branco e escreveu com letra trêmula. Dia 400. Mateus a olhou com aqueles olhos que haviam mudado tanto nestes meses. Já não eram os olhos de um menino assustado. Eram os olhos de um menino que havia encontrado algo que acreditava perdido, algo que se chama fé. Carmen começou a guiar a meditação, fechar os olhos, relaxar os ombros, sentir o peso do corpo contra o chão, respirar. Mateus seguiu as instruções. 4 segundos de inalação, 7 segundos de sustentar, 8 segundos de exalação, uma e outra vez, sem pressa, sem pressão, apenas respiração. Os minutos começaram a passar. 1, 2, 3, 5, 10. Mateus estava quieto, sem tiques, sem sons, sem movimentos involuntários. Apenas paz. 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Carmen abriu os olhos por um segundo para olhar para Mateus. E o que viu a fez conter a respiração. Mateus estava chorando, mas não de tristeza. Estava chorando de alívio. As lágrimas caíam por suas bochechas enquanto mantinha os olhos fechados. Enquanto seguia respirando. Enquanto seu corpo se negava a fazer os movimentos que o haviam atormentado durante 6 anos. 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Carmen sentiu a dor no peito outra vez, mais forte desta vez. Mas não se moveu, não abriu os olhos, não interrompeu a sessão. Apenas seguiu respirando. Guiando Mateus com seu ritmo, sustentando-o com sua presença, 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos. Se você nunca sentiu que alguém te sustenta sem te tocar, que alguém te cuida sem dizer nada, que alguém te ama sem te pedir nada em troca, então você não pode entender o que estava acontecendo naquele quarto. Mas se você já sentiu isso, se alguma vez alguém te deu esse presente,
Então você sabe exatamente o que Mateus estava experimentando? 58 minutos, 59 minutos, 60 minutos, 1 hora. Mateus havia estado 1 hora completa sem um único tique. Carmen abriu os olhos. As lágrimas corriam pelo seu rosto. A dor no peito era insuportável agora, mas não importava, porque ela havia conseguido. O que não pôde fazer com Eduardo, ela havia completado com Mateus. O caderno havia cumprido seu propósito. Mateus abriu os olhos e a olhou. E naquele momento, algo aconteceu, algo que nenhum dos dois esperava. Mateus falou, mas não com sua voz entrecortada de sempre. Não com os tiques interrompendo cada palavra. Falou com clareza, com calma, com uma voz que Carmen não havia escutado nunca. Disse uma só palavra, uma palavra que resumia tudo. Obrigado. Carmen quis responder. Quis dizer a ele que não tinha que agradecer. Quis dizer que ela é que devia estar agradecida. Quis dizer tantas coisas. Mas a dor no peito se tornou demais. E Carmen desabou no chão. Mateus gritou, correu até ela, a sacudiu tentando acordá-la. Mas Carmen não respondia. Seus olhos estavam fechados. Sua respiração era fraca. Seu coração, aquele coração que havia trabalhado tanto durante 400 dias, finalmente havia dito basta. A ambulância chegou em 8 minutos. Ricardo, que havia recebido a chamada de Mateus no escritório, chegou em 10, quando entrou no quarto do seu filho, viu Carmen em uma maca, conectada a monitores, enquanto os paramédicos a preparavam para transportá-la. E viu Mateus, sentado no chão, com o caderno de Carmen nas mãos, chorando como não chorava há anos. Ricardo se ajoelhou ao lado de seu filho, o abraçou, e Mateus, entre soluços, disse algo que Ricardo nunca esqueceria. 1 hora. Papai, estive 1 hora sem tiques. Carmen me ajudou a conseguir, e agora ela está morrendo. Ricardo olhou para a maca onde Carmen estava sendo atendida. Olhou para aquela mulher que havia entrado em sua vida como empregada e se havia tornado algo que não tinha nome. Não era família, não era amiga, era algo mais. Algo que o idioma português simplesmente não tem palavras para descrever. Ricardo tomou uma decisão naquele momento. Uma decisão que mudaria tudo. Ele se aproximou do paramédico e perguntou a qual hospital a levariam. Ao hospital público, senhor. É o que o seguro cobre. Ricardo balançou a cabeça. Não. Levem-na ao Hospital São José. Eu pagarei tudo. O paramédico o olhou confuso, mas Ricardo já estava sacando o celular. Ligou para sua secretária. Ordenou que ela contatasse o melhor cardiologista do Brasil. Ordenou que reservasse o melhor quarto do hospital particular. Ordenou que não economizasse em nada. Porque se Carmen havia gasto 400 dias de sua vida cuidando de seu filho, sem esperar nada em troca, ele ia gastar o que fosse necessário para salvá-la. O dinheiro, finalmente, ia servir para algo que valia a pena. A cirurgia de Carmen durou 6 horas. E 6 horas durante as quais Ricardo e Mateus esperaram na sala de espera do Hospital São José, o hospital particular mais caro de Belo Horizonte. 6 horas de silêncio, de medo, de orações que nenhum dos dois sabia que ainda recordavam. Mateus não teve um só tique durante essas 6 horas. Não porque a síndrome de Tourette tivesse desaparecido, mas porque estava usando tudo o que Carmen lhe havia ensinado. Cada vez que sentia que os tiques iam começar, fechava os olhos, respirava por 4 segundos, segurava por 7 segundos, exalava por 8 segundos. E os tiques se acalmavam. Ricardo o mirava com assombro. Seu filho,
aquele menino que havia sofrido tanto. Estava controlando algo que 8 neurologistas disseram que não podia ser controlado. Estava fazendo o impossível. E estava fazendo isso graças a uma cuidadora que agora lutava por sua vida em um centro cirúrgico. O médico saiu às 3 da tarde. Sua expressão era séria, mas não desesperançosa. A cirurgia havia sido um sucesso, disse ele. Carmen havia tido um infarto leve durante o colapso, mas haviam logrado reparar o dano. Necessitaria semanas de recuperação. Necessitaria medicamentos para a vida toda. Mas ia viver. Ricardo sentiu que as pernas lhe fraquejavam. Se apoiou contra a parede e respirou fundo. O alívio era tão grande que quase doía. Mateus correu até o médico e perguntou se podia vê-la. O médico disse que sim, mas apenas por alguns minutos. Quando Mateus entrou no quarto de Carmen, ela estava acordada, fraca, pálida, conectada a máquinas que apitavam e tubos que se cruzavam, mas acordada. E quando viu Mateus entrar, sorriu. Aquele sorriso, aquele maldito sorriso que havia mudado tudo. Mateus se aproximou da cama devagar. Tinha algo nas mãos. O caderno de Carmen. O mesmo caderno velho. Com as páginas amareladas e o nome de Eduardo na capa. Mateus se sentou na cadeira ao lado da cama. Abriu o caderno na última página escrita. Dia 400. E abaixo, com sua própria letra, havia escrito algo. 1 hora completa. Conseguimos. Carmen olhou essas palavras e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não de dor, não de medo, chorou de alegria, chorou de gratidão, chorou porque finalmente, depois de 15 anos carregando a culpa de não ter podido ajudar Eduardo, havia logrado completar o que começou. Mateus a olhou e disse algo que ninguém mais escutou. Algo que ficou entre eles dois. Como tantas coisas haviam ficado entre eles dois durante aqueles 400 dias. Carmen lhe respondeu em voz baixa. Tão baixa que nem as máquinas registraram. Ninguém sabe exatamente o que disseram. Mas quando Mateus saiu daquele quarto, havia algo diferente nele. Uma paz que ia além da meditação. Uma paz que vinha de saber que havia encontrado alguém que o entendia completamente. Alguém que havia passado pelo mesmo. Alguém que sabia o que era viver em um corpo que não obedecia. Ricardo entrou depois. Se sentou na mesma cadeira onde Mateus havia estado. E olhou para Carmen com olhos que não sabiam como expressar tudo o que sentiam. Carmen, disse Ricardo. Não sei como te agradecer. Carmen o olhou com aqueles olhos castanhos que haviam visto tanto e lhe respondeu com aquela voz fraca, mas firme que a caracterizava. Não tem que me agradecer, Sr. Ricardo. Eu sou quem deveria agradecer. Mateus me deu algo que pensei que havia perdido para sempre. Ricardo franziu a testa. O que Mateus te deu? Carmen sorriu. Uma segunda oportunidade. E então Carmen contou a Ricardo a história completa. A história que Mateus já conhecia, mas que Ricardo nunca havia escutado com detalhes. A história de Eduardo. Eduardo era filho da minha irmã, começou Carmen. Nasceu em Minas Gerais, num lugarzinho que nem sequer aparece nos mapas. Era um menino lindo, inteligente, alegre. Mas quando completou 7 anos, começaram os tiques. Carmen fez uma pausa. A lembrança ainda doía. Mesmo depois de tantos anos, lá não havia médicos que soubessem o que era. Pensaram que estava possuído. Pensaram que era um castigo de Deus. Minha irmã o levou a um curandeiro que fez rituais que não serviram para nada. Eduardo sofria e ninguém sabia como ajudá-lo.
Ricardo escutava em silêncio. Pela primeira vez, entendia por que Carmen havia conectado tão profundamente com Mateus. Eu trabalhava num hospital em Belo Horizonte, continuou Carmen. Lá escutei pela primeira vez sobre a síndrome de Tourette. Disse a minha irmã que levasse Eduardo à capital. Mas ela não tinha dinheiro. Então eu o levei. Eu paguei as consultas com minhas economias. Eu o acompanhei aos médicos. Carmen olhou para o teto, como se pudesse ver o passado projetado ali. O diagnóstico foi o mesmo que o de Mateus. Tourette crônica, sem cura, apenas manejo. Mas em Belo Horizonte não havia tratamentos, não havia terapeutas, não havia nada. Então eu comecei a buscar por conta própria. Encontrei livros em bibliotecas, encontrei artigos em jornais velhos, encontrei técnicas de meditação que ninguém usava para a Tourette, mas que eu pensei que poderiam ajudar. Carmen indicou o caderno que ainda estava na mesinha de cabeceira. Aquele caderno, disse ela. Aquele caderno eu fiz para Eduardo. Cada exercício, cada técnica, cada anotação, tudo era para ele. Passamos meses meditando juntos e funcionou. Os tiques de Eduardo começaram a diminuir. Não desapareceram, mas se tornaram mais manejáveis. Eduardo começou a sorrir outra vez. Ricardo sentia um nó na garganta. Já sabia como terminava essa história, mas precisava escutá-la. Tínhamos um plano, continuou Carmen. Íamos seguir praticando até que Eduardo pudesse controlar os tiques por períodos longos. Eu havia calculado que em 1 ano, talvez 2, ele poderia ficar 1 hora completa sem tiques. 1 hora de paz. Era o nosso objetivo. Carmen fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair. Mas Eduardo morreu 3 meses antes que pudéssemos alcançá-lo. Um acidente de bicicleta. Uma tarde de agosto. Se foi. E me deixou com um caderno cheio de exercícios que nunca terminamos de usar. Ricardo não sabia o que dizer. Não havia palavras para aquela dor. Guardei esse caderno por 15 anos, disse Carmen, abrindo os olhos. 15 anos carregando a culpa de não ter conseguido terminar o que comecei. 15 anos me perguntando o que teria acontecido se Eduardo tivesse vivido um pouco mais. 15 anos esperando uma segunda chance que pensei que nunca ia chegar. Carmen olhou para Ricardo diretamente nos olhos. E então cheguei à sua casa. E conheci Mateus. E quando o vi pela primeira vez, tendo tiques no quarto dele, chorando de frustração, soube que Eduardo o havia mandado. Soube que essa era a minha segunda chance. Soube que tinha que terminar o que havia começado. Ricardo sentiu as lágrimas em suas próprias bochechas. Não as limpou. Deixou que caíssem. O dia 400, disse Carmen. Hoje, Mateus conseguiu 1 hora completa sem tiques. Fizemos o que Eduardo e eu não pudemos fazer. Completamos o caderno. Dei a Mateus algo que ninguém mais pôde dar. E isso, senhor Ricardo, vale mais que qualquer cirurgia. Vale mais que qualquer hospital particular. Vale mais que todos os milhões que o senhor tem no banco. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Entendendo finalmente por que aquela mulher havia dedicado 400 dias de sua vida ao filho dele, sem pedir nada em troca. Não era caridade, não era bondade genérica. Era algo mais profundo, era redenção. Era fechar um ciclo que havia ficado aberto durante 15 anos. Era honrar a memória de um menino que se foi cedo demais, dando a outro menino o que ele nunca pôde ter. Ricardo levantou-se da cadeira, aproximou-se de Carmen e fez algo que nunca havia feito com uma empregada em toda a sua vida. Pegou na mão dela.
Carmen, disse Ricardo com voz trêmula, não sei como agradecer o que você fez por Mateus. Não sei como compensá-la pelos 400 dias que me devolveu do meu filho. Não sei como pagar por ter ensinado algo que 8 neurologistas de 2 milhões de dólares não conseguiram. Carmen balançou a cabeça. Não quero dinheiro, Sr. Ricardo. Nunca fiz isso por dinheiro. Ricardo assentiu. Eu sei. E por isso, precisamente, quero fazer algo por você. Algo que talvez possa ajudar. Ele tirou o celular do bolso, procurou algo e mostrou a tela para Carmen. Era uma foto velha, amarelada, enrugada nas pontas. Era a foto de Eduardo. Carmen ficou sem ar. De onde tirou isso? Perguntou com voz trêmula. Mateus me deu, respondeu Ricardo. Encontrou na sua bolsa no dia em que desmaiou. Tem carregado consigo desde então. Diz que se parece com ele. Carmen olhou a foto. Eduardo aos 12 anos, com o sorriso de sempre, com os olhos cheios de esperança, com aquela expressão de criança que ainda acreditava que o mundo podia ser bom. Ele se parece com Mateus, sussurrou Carmen. Sempre achei que se pareciam. Ricardo assentiu. Mateus quer saber mais sobre Eduardo. Quer saber a história completa. Quer saber quem era o menino que inspirou o caderno que mudou a vida dele. Carmen olhou para Ricardo com surpresa. Ele nunca havia mostrado interesse em nada que não fosse trabalho. Ele nunca havia perguntado pela vida pessoal de ninguém. E agora estava ali, segurando a mão dela, perguntando por um sobrinho morto que nunca conheceu. O que aconteceu? Pensou Carmen. O que aconteceu com esse homem? Ricardo, como se lesse seus pensamentos, sorriu. Você me ensinou algo, Carmen. Me ensinou que o dinheiro não pode comprar o que importa. Me ensinou que estar presente vale mais que qualquer tratamento caro. Me ensinou que, às vezes, as pessoas mais simples têm as respostas que os especialistas não conseguem encontrar. Fez uma pausa. E me ensinou que meu filho não precisa ser curado, precisa ser acompanhado. Carmen sentiu que as lágrimas voltavam, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de gratidão por ter chegado àquela casa, por ter conhecido Mateus, por ter tido a oportunidade de terminar o que começou há 15 anos. Há algo mais, disse Ricardo. Algo que quero que saiba. Carmen esperou. Não quero que volte a trabalhar como empregada doméstica na minha casa, disse Ricardo. O coração de Carmen afundou. Depois de tudo isso, ele ia demiti-la. Mas Ricardo continuou. Quero que fique conosco, mas não como empregada, como parte da família. Carmen não entendeu. Como parte da família, repetiu. Ricardo assentiu. Mateus precisa de você. Eu preciso de você. E você precisa de nós. Podemos continuar meditando juntos a cada manhã. Você pode continuar ensinando técnicas a Mateus, mas não mais como trabalho, como família. Carmen não sabia o que dizer. Em 47 anos de vida, ninguém lhe havia oferecido algo assim. Ninguém a havia olhado e dito que queria que fizesse parte de sua família. Mas eu não sou do seu nível, disse Carmen. Sou uma mulher de Minas Gerais. Não tenho educação. Não tenho dinheiro. Não tenho nada a oferecer. Ricardo negou com a cabeça. Você tem algo a oferecer que ninguém mais tem. Você tem 400 dias de amor incondicional. Você tem um caderno que salvou meu filho. Você tem a paciência de sentar a cada manhã com um menino que o mundo havia abandonado. Isso vale mais que qualquer título universitário. Isso vale mais que qualquer conta bancária. Carmen olhou para Ricardo.
Olhou para aquele homem que havia mudado tanto nos últimos meses. O milionário distante que só sabia trabalhar havia se tornado um pai presente que meditava a cada manhã com seu filho. O empresário frio que contratava e demitia sem pensar havia se tornado alguém que oferecia sua família a uma empregada doméstica. O caderno de Eduardo não havia mudado apenas Mateus. Havia mudado Ricardo também. Está bem, disse Carmen finalmente. Eu fico. Ricardo sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, seu sorriso era genuíno. Naquela noite, Mateus chegou ao hospital com algo nas mãos. Era um desenho. Havia feito ele mesmo. Mostrava 3 figuras sentadas em um círculo, com os olhos fechados, meditando. Abaixo, com sua letra de 12 anos, havia escrito: Minha nova família. Carmen olhou o desenho, olhou para Ricardo, olhou para Mateus e soube que Eduardo, onde quer que estivesse, estava sorrindo. A recuperação de Carmen durou 6 semanas. 6 semanas durante as quais viveu em um dos quartos de hóspedes do casarão Andrade. 6 semanas durante as quais Ricardo a visitou a cada dia para se certificar de que tinha tudo de que precisava. 6 semanas durante as quais Mateus lia em voz alta os livros que Carmen queria ouvir. E a cada manhã. Embora Carmen não pudesse meditar sentada, Mateus sentava-se junto à sua cama e respiravam juntos. 4 segundos de inspirar, 7 segundos de segurar, 8 segundos de exalar. O caderno seguia se enchendo de anotações. Dia 401, 62 minutos. Dia 410, 65 minutos. Dia 420, 70 minutos. O padrão continuava. Mateus continuava melhorando. E Carmen continuava ali, guiando-o, acompanhando-o, amando-o como se fosse seu próprio filho. 8 meses depois do dia 400. Algo especial aconteceu. Algo que nenhum deles havia sequer imaginado. Era o dia da formatura da 6ª série de Mateus. O último dia do ensino fundamental. O dia em que os alunos faziam discursos, diante de suas famílias e professores. Mateus havia sido convidado a fazer o discurso de despedida. O menino que não queria sair do quarto há 2 anos. Agora ia falar em frente a 100 pessoas. Ricardo estava nervoso. Carmen estava nervosa. Até os professores estavam nervosos. Todos sabiam sobre a síndrome de Tourette de Mateus. Todos haviam visto os tiques. Todos temiam que algo desse errado. Mas Mateus estava tranquilo. Subiu ao palco com passos firmes. Parou em frente ao microfone. Olhou para a plateia. Viu seu pai na primeira fila, com os olhos cheios de lágrimas. Antes mesmo do discurso começar, viu Carmen, ainda frágil, mas ali, sentada ao lado de Ricardo, como parte da família. E começou a falar. Quando eu tinha 6 anos, começou Mateus. Algo mudou no meu corpo. Comecei a fazer movimentos que não queria fazer. Comecei a fazer sons que não queria fazer. Os médicos me disseram que eu tinha algo chamado síndrome de Tourette. Me disseram que não tinha cura. Me disseram que eu teria que viver com isso para sempre. A plateia estava em silêncio. Alguns pais já tinham lágrimas nos olhos. Durante muitos anos, continuou Mateus, senti que meu corpo era meu inimigo. Senti que estava quebrado. Senti que ninguém me entendia. Me escondi no meu quarto. Deixei de querer sair. Deixei de querer viver. Mateus fez uma pausa. Respirou. 4 segundos. 7 segundos. 8 segundos. Mas há quase 2 anos, alguém entrou na minha vida.
Alguém que não era médico, alguém que não tinha títulos, alguém que era apenas uma faxineira que veio limpar minha casa. Mateus olhou para Carmen. As lágrimas corriam pelo rosto dela. Essa pessoa me ensinou algo que nenhum médico havia me ensinado. Me ensinou que não tenho que lutar contra meu corpo. Tenho que respirar com ele. Me ensinou que a paz não é a ausência de problemas, é a capacidade de encontrar calma em meio ao caos. Me ensinou que os milagres não vêm em forma de curas mágicas. Vêm em forma de pessoas que decidem ficar com você quando todos os demais vão embora. A plateia estava chorando. Os professores estavam chorando. Ricardo estava soluçando abertamente. Hoje, disse Mateus, posso ficar mais de 1 hora sem tiques. Não sempre, mas posso. E isso, há 2 anos, parecia impossível. Isso, há 2 anos, era um sonho que eu nem sequer me atrevia a sonhar. Mateus olhou para o público uma última vez. Então, minha mensagem para todos vocês é esta. Não subestimem as pessoas simples. Não subestimem as faxineiras, as senhoras que limpam, as pessoas que ninguém vê. Por quê? Às vezes, essas pessoas têm o poder de fazer o que os especialistas não podem. Às vezes, essas pessoas têm o amor que cura o que a medicina não pode curar. Mateus sorriu. Obrigado, Carmen, pelos 400 dias, pelo caderno, pelo Eduardo, por não desistir, por me ensinar que o silêncio não é algo a temer, é algo a encontrar. Mateus desceu do palco. A plateia se pôs de pé. Os aplausos duraram mais de 2 minutos, mas Mateus não os ouviu. Correu diretamente para Carmen e a abraçou. E naquele abraço, tudo se encaixou. O caderno de Eduardo, os 15 anos de culpa de Carmen, os 6 anos de sofrimento de Mateus, os milhões de reais desperdiçados de Ricardo. Tudo terminou naquele abraço. Alguns dizem que os milagres não existem, que a ciência pode explicar tudo, que as histórias como esta são exageros românticos da realidade. Mas eu te pergunto isto. Se uma faxineira de Minas Gerais pode alcançar o que 8 neurologistas de 2 milhões de reais não puderam alcançar, como você chama isso? Se não, um milagre? Se um menino com Tourette severa pode parar em frente a 100 pessoas e fazer um discurso sem tiques, como você chama isso? Se não, um milagre? Se um milionário que só sabia trabalhar pode aprender a sentar em silêncio com seu filho toda manhã, como você chama isso? Se não um milagre? Os milagres existem, só que não vêm na forma que esperamos. Não vêm de hospitais caros, nem de tratamentos de última geração, nem de especialistas com títulos brilhantes. Vêm de pessoas ordinárias, que decidem fazer coisas extraordinárias. Vem de cadernos velhos que guardam segredos de amor. Vem de manhãs silenciosas, onde o único que importa é respirar juntos. Hoje, mais de 1 ano depois do dia 400, Carmen continua vivendo no Casarão Andrade. Já não como empregada, como família. Tem seu próprio quarto, seu próprio espaço, seu próprio lugar na mesa de jantar. Ricardo mudou seus horários de trabalho. Já não sai às 7 da manhã, nem volta às 11 da noite. Sai às 9, depois de meditar com Mateus e Carmen. Volta às 6, a tempo de jantar juntos. Sua empresa continua funcionando, mas já não é a única coisa que importa. Mateus está no ensino fundamental agora. Tem amigos, tem atividades, tem uma vida. Os tiques continuam ali. A Tourette não se curou, mas Mateus aprendeu a viver com ela. Aprendeu a encontrar paz em meio ao caos. Aprendeu que sua condição não o define. O que faz com ela é o que importa.
E o caderno de Carmen, aquele caderno velho, com as páginas amareladas, e o nome de Eduardo na capa. Agora tem um lugar especial na biblioteca do casarão. Está emoldurado, protegido, honrado, porque esse caderno não é apenas um diário de exercícios, é um testemunho de que o amor pode fazer o que a ciência não pode explicar. Há uma frase que Mateus diz toda noite antes de dormir. Uma frase que se tornou o lema dessa família estranha, formada por um milionário, uma faxineira e um menino com Tourette. Pai, já não tenho medo do silêncio, porque sei que posso encontrá-lo. E essa frase, essa simples frase de um menino de 13 anos, resume tudo. O silêncio não é a ausência de ruído, é a presença de paz. E a paz não se compra, não se contrata, não se receita. A paz se encontra nas pessoas corretas e nos momentos corretos, nas respirações corretas. 4 segundos de inspirar, 7 segundos de segurar, 8 segundos de expirar. Isso é tudo o que você precisa para começar a encontrar seu próprio silêncio. Se esta história te tocou algo por dentro, se te fez pensar em alguém que precisa escutá-la, compartilhe. Não por mim, não pelo algoritmo. Compartilhe porque talvez, em algum lugar do mundo, há um menino como Mateus esperando sua própria Carmen. Há uma faxineira como Carmen esperando seu próprio Mateus. Há um pai como Ricardo esperando aprender a estar presente. E talvez, só talvez, você possa ser a ponte que os conecta, porque no fim das contas, é isso que somos. Pontes, conectando histórias, conectando vidas, conectando silêncios. Muito obrigado por ouvir até o final. E lembre-se, milagres existem. Só é preciso saber onde procurá-los. E às vezes, eles estão mais perto do que imaginamos. Bem ali, no coração das pessoas que amamos, esperando para serem reconhecidos.